Então, família, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos ver aqui, né, o depoimento da Virgínia Fonseca na CPI das Bets. E até que fim, né? Até que fim, vemos alguém de grande influência de- depondo aqui na CPI das Bets. Cara, importantíssimo isso. Já dei uma assistida um pouquinho. Vou estar deixando aqui, né, esse vídeo da CPI das Bet para você acompanhar. São quase 10 horas, né, de CPI. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês vão lá assistir, mas de acordo com o vídeo aqui, eu vou falando um pouco com vocês. Fechou? Já deixa seu like, já se inscreve aí no canal, já ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos prosseguir aqui, vamos ver como é que tá essa CPI aqui, né, cara? Quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais. Sim, na mesma plataforma. Ok. Antes de prosseguir, velho, uma coisa que eu já percebi aqui de início, cara, é impressionante a vestimenta, né, ali da Virgínia Fonseca. Cara, por tudo que eu assisti aqui da CPI, é impressionante o quanto o personagem que ela trouxe, né, que ela queria mostrar ali para o pessoal que está depondo, né, ali a Soraya e todos os outros, um personagem, né? Ela quis se impor um personagem ali, cara. Essa vestimenta aqui, essa blusa da filha dela, né? De uma das filhas dela. Esse cabelo mais jogado aqui na frente, mais esponjoso. Isso aqui, família, esse estilo de vestimenta foi totalmente planejado, tá bom? Avisar para todos vocês. Cara, é impressionante o quanto o pessoal que preparou a Virgínia para essa CPI estudaram, cara, para o que que essa personagem da Virgínia quer dizer? Quer dizer que é uma adolescente inocente, cara. Ela quer passar a visão de um adolescente inocente que não sabe de nada. Cara, é impressionante o quanto essa vestimenta fez com que ela passasse por cima do pessoal que tá depondo, cara. Essa vestimenta dela, cara, ganhou muito em cima de todos os outros que estão aí, né, depondo contra a Virgínia. Nossa, cara, impressionante. Por isso que é importante, né? Você saber se comunicar não só verbalmente, mas não verbal, né, cara? Sua vestimenta, sua expressão facial, sua expressão corporal, cara, é impressionante o quanto. Vocês vão fica de olho, cara. Não é só porque é a Virgínia ali, mas essa vestimenta dela mudou totalmente o rumo dessa CPI, cara. Pro bom pra ela, entende? Vamos seguir aqui. É a demo. É a demonstração. Ela quer. Mas eu acho que não é isso, não. Tá, foi isso, doutora? Foi. A pergunta é: a senhora já utilizou alguma conta demonstração ou de terceiros para divulgar apostas? Não. Senadora, só explicando, senhora Virginia, é o seguinte: a gente já viu aqui, né, existe alguns influenciadores que aparecem, por exemplo, lá, vou comprar aqui uma carne, e estou sem dinheiro. Aí pega, ganhou na hora. E aí mostra isso. Você está perguntando exatamente, existem esses mecanismos que são Entendi. usados. Não, isso eu nunca... Você nunca Não, usou isso? não. Você usa a plataforma normal. Não. Então aqui a pergunta do senhor, né? Uma pergunta muito boa, cara. E que é uma pergunta assim que vai na maioria dos influenciadores que divulgam casa de aposta, cara. É a teoria da prosperidade. Então, o que que ele quis dizer ali? O senhorzinho perguntou se, por exemplo, você tem lá, a maioria dos influenciadores, cara, de casa de aposta, eles utilizam sim esse estilo de publicidade para divulgar as casas de aposta. Como é que é? Eles vão no mercado, aí vamos supor que eles têm R$ 50 e a compra deles deu 100. Então vai faltar aí R$ 50 ainda para pagar essa compra, né? Aí na hora lá que ele tá lá passando no caixa, ele entra lá no Tigrina ou em um outro estilo de jogo na casa de aposta, ele aposta e ganha esse dinheiro e paga a compra com o dinheiro que ele ganhou na casa de aposta e ele mostra isso é, pro seu público. O que que isso acontece? Vai fazer com que essas pessoas que assistam esse vídeo tem essa mesma influência, né? De quando ir lá no mercado, ele faça isso. Aí o que que acontece? Esse pessoal que foi influenciado, né? Esse público que assistiu faz isso e acaba perdendo o dinheiro que eles tinham, que eram R$ 50, e não consegue ainda pagar a compra. E, cara, isso é a maioria dos influenciadores de casa de aposta.
eles fazem esse estilo de publicidade, né? Utilizando ali a teoria da prosperidade. E é algo que funciona muito com o público, cara. É algo que engana muito o pessoal de hoje em dia, porque geralmente são mais essas pessoas que têm que a renda um pouco mais baixa, que realmente precisa de dinheiro. E aí eles vão procurar algo que promete algo muito grande para eles, que é esse ganho rápido, né? E a teoria da prosperidade utilizada por esse povo acaba destruindo milhares e milhares de famílias. A gente sabe como é que funciona essas coisas de casa de aposta. E, cara, eu fico impressionado em quanto essa vestimenta dela fez a diferença, cara. E esses pessoal que estão depondo contra ela deixou isso passar muito fácil, muito fácil. A senhora conhece as atuais regras de publicidade de apostas no Brasil? Eu acredito que eu sigo elas, né? Pra postar. Quando a senhora divulga jogos, os alertas de risco sempre estiveram visíveis? Sempre. Desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? Depende, tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha A conta. tua mãe tem conta? Ela não tem, ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Cara, eu quero que vocês guardem essa parte. Ela disse que a mãe dela não tem conta. Se ligue. Acredito conseguiu que o marido e 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe. Não, meu marido tem entrasse- conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Cara, isso aqui é uma pergunta muito boa. Já que casa de aposta é tão boa, ela ganha dinheiro, não é? Porque todo mundo não está utilizando. Porque seu pai, sua mãe, sua família, seu marido, ele não utiliza. Então, eu acredito que eu vou parar esse vídeo por aqui. Já dá para perceber muita coisa ali da expressão da Virgínia e de todos os outros que estão depondo aqui. Cara, você vai ver que eu vou deixar aqui igual eu falei, vou deixar aqui na descrição esse vídeo aqui da CPI para vocês poderem assistir. Se você assistir um pouco mais para frente, você vai ver que, na verdade, a Soraya já começou a falar um pouquinho ali da vida pessoal da Virgínia Fonseca, e você vai perceber que ela vai começar a ficar incomodada, porque tá falando um pouco ali da família dela. E a Virgínia agora vai começar a ficar um pouco perdida, porque ela tinha dito um pouco tempo atrás que a mãe dela não tinha. Aí depois ela vai falar que não sabe. E se vocês perceberem, a Virgínia tá utilizando só palavras curtas. Não, eu sigo, eu não sei. E ela vai começar a ficar em dúvida, vai começar a ficar muito, muito nervosa, um pouco estressada por estar falando da vida pessoal dela. E ela vai começar, de acordo com mais pra frente, vocês devem ter visto alguns cortes, que a Virgínia começa a falar um pouco mais alto do que a Soraya, né? Demonstrando ali que ela é a autoridade naquele local. E você vai ver também várias e várias vezes a Virgínia Fonseca cortando enquanto a Soraya está falando, né, algo. E isso demonstra que a Virgínia está desconfortável com o que a Soraya está falando, principalmente nas horas quando a Soraya começa a citar sobre a família dela, né? Sobre a família da Virgínia. E aqui, cara, é impressionante. Se vocês continuarem olhando, vocês também devem ter visto em alguns cortes que a Virgínia utilizou uma CPI, cara. É impressionante o quanto o Brasil está virando chacota, meu irmão. Meu Deus. Você vai ver que a Virgínia, ela utiliza essa CPI, que é algo, cara, jurídico, algo que é para ser sério, para ser levado a sério, para organizar, né, tudo que está acontecendo no nosso Brasil, cara. E ela utiliza a CPI para simplesmente fazer uma publicidade da sua marca, da sua empresa, né? Ela leva uma garrafa, fica lá sempre tomando a água, sempre ali comentando, pedindo, o povo tirando, mano, o povo pedindo foto, cara, é impressionante, mano. Isso só aumenta mais ainda, né?
o personagem que a Virgínia quis trazer aí, que é uma adolescente inocente que não sabe de nada, entende? Inclusive, a maioria das perguntas ela vai ficar falando que não sabe. Então a gente vê aqui que a Virgínia ela tá falando, ela sabe mais do que ela tá falando, cara. Ela omite a informação sobre quantos que ela ganhou. E é triste, cara, uma influenciadora tão grande quanto a Virgínia falando sobre casa de aposta, cara. E aqui não tem outra coisa a não ser se enricar mais ainda do que ela é. E ela que fala sobre que não quer, né, fazer com que as outras famílias percam dinheiro, mas, cara, não tem outra coisa que a gente possa falar que a Virginia esteja fazendo. E é triste ver uma influenciadora desse tamanho divulgando casas de apostas, sabendo que são coisa errada, cara. A casa de apostas, ela tem a tendência de mais ganhar do que perder, porque senão todas as casas de apostas estariam quebradas. E é triste, cara. Não tem muito o que falar. Eu quero comentar aqui muito sobre a postura corporal, né, da Virgínia, a postura, a- o estilo de fala dela, a parte não verbal, cara, a vestimenta dela, ela quis criar ali um personagem muito que era uma pessoa leiga, uma pessoa que é inocente, uma pessoa que é mãezona da família ali, né, utilizando a blusa da sua filha. E isso acabou passando abatido por cima de todas as pessoas que estão ali depondo contra ela, cara. E ali a senhora pergunta se fosse tão bom, né? Ela não conseguiu influenciar a família dela mais próxima, que seria mais fácil. Mas com certeza, cara, a Virgínia já. Ou então eles mesmos já sabem, ou a Virgínia falou que não é realmente um dinheiro que é. Não dá pra ganhar dinheiro, cara. Não é um dinheiro. Você não recebe salário, cara. Você não vai ganhar dinheiro com casa de aposta. Certeza que ela já falou isso pra família dela. E é por isso que a família dela não fica jogando, cara. E falar, cara, é muito feio ver uma. Cara, é difícil. É difícil. E acaba que o Brasil nosso fica muito pior, né, cara? Um influenciador tão grande quanto a Virgínia fazendo divulgação de casas de apostas sabendo que é errado. E, cara, você vê de acordo aí, ela fazendo publicidade dentro da CPI e tudo mais, e o povo tirando foto, cara, virou uma bagaceira. É triste. Por isso que eu convido a todos vocês a me seguir lá no Instagram e acompanhar aqui no YouTube para a gente aprender um pouco mais, para vocês aprenderem um pouco mais também comigo de comunicação, tanto verbal, né, de fala, quanto não verbal, que foi o que mais a Virgínia usou, a parte da vestimenta, a expressão corporal, a expressão facial dela. Você vai ver que de acordo aí, quando ela ficar mais estressada, ela vai começar a falar mais alto para mostrar que ela é a autoridade daquele local. Palavras curtas para ou que pode significar duas coisas, ou que ela está apressada, que quer que aquilo acabe logo, que ela está incomodada com o que está acontecendo ali, ou pode ser puro deboche, cara, porque tem algumas partes que ela debocha muito ali das falas do pessoal, principalmente da Soraya, e é triste, mano. É realmente triste o que está acontecendo com o nosso Brasil, e é isso que eu tenho para falar para vocês. Estudem mais comunicação, comportamento humano também faz muita diferença para a vida de vocês, e fez muita diferença ali para Virgínia. E se a Soraya e se as outras fossem um pouco mais estudadas nesse quesito, talvez eles não deixariam isso abatido, cara, porque a Virgínia ganhou simplesmente por uma vestimenta e pelo estilo não verbal de que ela está transmitindo ali pro público. E aproveitou para fazer uma publicidade ainda, cara, impressionante. Então é isso. Tamo junto, é isso que eu queria falar. É uma vergonha o que tá acontecendo aqui, cara. E não sei se a Virgínia sabe, mas é uma vergonha pra ela também. Porque ela não precisa disso. Mas é isso. Tamo junto. Era esse vídeo que eu queria falar pra vocês. E precisamos melhorar. Não a gente aqui, mas o Brasil inteiro, cara. Precisamos acabar com isso. Esse negócio de casa de aposta tá acabando com milhões e milhões de famílias. É difícil, mas vamos lutar contra tudo isso aí. Obrigado, tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Já deixa seu like, se inscreve, vai lá no meu Instagram, @WellingtonLombre. Me segue lá. Vamos junto. Fechou? Tamo junto, rapaziada. É isso aí que eu queria transmitir pra vocês. Fica de olho. É importantíssimo isso, cara.